Gente, temos cerca de 50 minutos para conversar um pouquinho hoje. E, novamente, gente, eu sei que hoje nós conversamos já bastante sobre muitas coisas, mas muitas vezes em igrejas nós temos a falsa noção de que viver a vontade de Deus nas nossas vidas, ou o Evangelho, ou o que você quiser chamar, é algo espiritual, religioso que fica aqui, em algum lugar transcendente, sabe? Você tem que procurar, buscar um guru, ou talvez acessar alguma coisa acima de você, sabe? Alguma coisa assim, com algum incenso, alguma coisa. Enquanto, não só a minha experiência, mas as experiências narradas na Bíblia são experiências eminentemente relacionais e reais, cara a cara. As experiências completamente de outro mundo são iniciadas normalmente, como João até no seu Apocalipse fala, que foi uma visão. Ou Paulo, quando vai dizer, ele até diz meio confuso, cara, eu não sei exatamente o que aconteceu, se eu estava realmente em corpo, ou se eu estava fora de mim, mas o que aconteceu é isso. Então, a vida espiritual nada mais é que a sua vida. A sua vida de alguém que tem depressão, a sua vida de alguém que tem problemas no relacionamento conjugal, a sua vida que tem sucesso no seu relacionamento conjugal, a sua vida que é ótima no meio empresarial e que apanha sendo papai, ou vice-versa, a sua vida de desempregado ou a sua vida de esportista. Essa é a vida que tem um elemento espiritual nela, porque você é espírito também. Assim como você é corpo. O que você come afeta. Eu sei que vai parecer engraçado, mas você já teve uma diarreia muito braba? Quem já teve? Você é humano? Isso afeta a gente espiritualmente, sabia? Já ficou dodói? Muito, muito, muito dodói? Já viu como isso deprime? Então, não se espantem na CV quando a gente fala sobre muitas coisas muito palpáveis, muito assim, poxa, mas é isso aí? Não, espírito, obrigado, Thaís. Espiritualidade é isso aí, é eu correr com alguém, é eu ser Cristo na vida da pessoa, é eu fazer a vontade de Deus, é eu estar do lado do Celso correndo 10 quilômetros, não é eu passar 10 horas na vigília de oração. Não me entenda mal. Você pode passar 10 horas na vigília de oração. Pode. Assim como você pode correr 10 quilômetros com o Celso. Assim como você pode orar por meia hora e dormir. Espiritualidade é muito mais simples e muito mais complicada do que a gente imagina. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós falaremos a respeito de Deus, manufaturado artesanalmente. É tão engraçado conversar com pessoas, e eu passo praticamente a minha vida toda conversando com pessoas. Faz parte do que eu sou hoje em dia. Eu bato papo, eu tomo café. Não se espantem quando eu estiver sentado com alguma mulher muito bonita do meu lado e batendo papo com ela frente a frente, ela com um café e eu com um café, e passarmos 2 horas conversando. Eu tenho visto que alguns de vocês ficam extremamente constrangidos quando passam por mim em algum café e eu estou conversando com alguma moça ou alguma jovem senhora. Fiquem calmos, a Alessandra sabe, está na minha agenda e eu falo para ela que eu estou conversando com aquela senhora, com aquela moça, tá? Se quiserem falar para ela, por favor, falem. Vai ser mais uma forma de eu confirmar que eu estava fazendo exatamente o que eu disse para ela. Mas a minha vida é conversar com pessoas. E o que é mais interessante nessa vida aí de quase mais de uma década conversando com pessoas, é que cada pessoa tem a sua ideia, o seu conceito e o seu Deus. É interessantíssimo ver isso. Quando as pessoas vêm narrando os seus problemas e o que Deus disse para ela, ou o que Deus permitiu que ela fizesse, ou o que Deus fechou as portas, ou o que Deus abriu as portas, e nas minhas conversas sempre tem muito Deus no meio, né? Algum dia eu queria poder reencarnar, não sendo pastor,
Eu estou brincando, tá? Onde é que está a câmera? Eu não sei. Eu estou brincando, por favor. Eu queria reencarnar, se isso for possível, e nascer não pastor, para que as minhas conversas sejam normais, sem necessariamente Deus no meio. Mas todas as conversas parecem ter Deus. E nessas conversas com Deus, Deus sai, com todo respeito a Ele, tá? Deus sai de um devasso, passa por um assassino, e em alguns momentos, Ele é soberano. Raríssimos, mas em alguns momentos Ele é soberano. Normalmente Ele fica por aqui. Ele fica meio que sambando, dançando, ou como o livro A Cabana fala, fica com aquela negra linda, grandona, que gosta de música, fica ali sambando entre as coisas, sem necessariamente ter os atributos e as características de um Deus soberano sobre todas as coisas, o qual eu sirvo como servo. Ele é muito mais parecido com o nosso amigo. Ou pelo menos nós os tratamos assim. A nossa intimidade com Ele, pelo menos aquela que nós falamos ter, é perniciosa. Não a intimidade de papai, de poder sentar no colo dele e respeitosamente chorar em seu colo até que Ele nos acalenta para que possamos dormir. Não, isso é maravilhoso. Mas aquela intimidade desrespeitosa que hoje todos nós vivemos em nossa cultura, hoje em dia vivemos com Ele. Mas não somente hoje. Já há muito tempo nós, talvez influenciados por Nietzsche, Jean-Paul Sartre ou até Freud, nós jogamos fora Deus. Eu não acho que nós jogamos fora o Criador do mundo, soberano sobre todas as coisas. Eu acho que diluímos de tal forma o nosso conceito de Deus, não de hoje, mas já há milênios, que nós não mais conseguimos vê-lo e viver com Ele. Uma pergunta a você, e não é retórica. Se você pudesse criar Deus ou moldá-lo, como Ele seria? Paulo disse que nunca pensou nisso. Você nunca pensou nisso? Se você pudesse criar ou moldar Deus, como seria esse Deus? Gênio da lâmpada, todas as suas vontades. Alguém mais? Fosse palpável. Vê-lo cara a cara. Já foi assim um tempo atrás. Alguém mais? Quem? Levanta a mão. Diga. Seria você? Para que eu quero outro se eu posso tudo? Talvez o Daniel tenha falado a maior verdade. É interessante que nós brincamos falando que Freud explica para muita coisa, né? Normalmente as coisas ligadas à sexualidade ou alguma coisa como um lapso, alguma coisa, nós falamos, Freud explica. Mas Freud talvez explique muito a respeito do nosso conceito de Deus. E eu sei que normalmente falando para evangélicos, quando se fala a palavra Freud, se treme nas bases. Relaxa. Você foi afetado por ele e nem sabe. A sua cultura é completamente moldada por ele. Mas Freud apresenta um conceito ou critica a sociedade a respeito do seu conceito de religião e de Deus, dizendo que, na verdade, é um desejo infantil de acolhimento, de proteção e de necessidade de que algo superior a ele possa trazer, a ele, ser humano, possa trazer aquilo que lhe é necessário ou que lhe é desejado. Assim como uma criança olha para o papai e para a mamãe e quando quer um docinho diz, papai, eu quero doce. E de onde vem o doce? Vem do papai e da mamãe. Quando crescemos, nós não queremos mais só docinhos, nós queremos outras coisas. E é justamente nessa figura que Freud chama de uma ilusão, porque é uma ilusão nossa,
Não estou falando de Deus, criador de todas as coisas, mas sim daquilo que é criado na sua cabeça. Uma ilusão nossa de que alguma coisa vai cair do céu porque eu serei abençoado por esse Deus maravilhoso que me ama, porque eu sou especial, porque eu sou o filhinho dele de 5 anos de idade e eu vou conseguir o que eu quero. É sobre esse Deus que Freud fala. Esse Deus criado por nós. Eu não sei, ou melhor, provavelmente Freud também atacava a noção geral de Deus. Ele parece ser ateu em seus escritos, por mais que de nascença seja de origem judaica, e tem muitos escritos relevantes a respeito da religiosidade, mas quando ele fala a respeito dessa ilusão, ele parece estar exatamente certo na ferida com a humanidade. De que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, olhando para Ele como não o Pai, soberano Rei dos Reis sobre nossas vidas, mas como o papai que eu, mimado, quero ter. Porque na minha experiência como pastor, conversando, talvez até com muitos de vocês, e aqui não vai nenhuma carapuça, vai para todos, até para mim. Quando nós passamos por aperto, quando nós temos necessidades, ou quando nós simplesmente queremos algo, o Deus de Freud entra em nossas vidas. E nós criamos o nosso Deus, a nossa imagem e semelhança. Eu gostaria que isso tivesse sido criado neste século. Mas parece que há muito tempo esse é um problema da humanidade. Vocês sabem que eu não uso muito nas nossas palestras o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, se bem compreendido, ele é maravilhoso para que nós entendamos como o povo de Deus viveu a sua jornada com o Deus soberano, Rei dos Reis. É sempre importante, entretanto, quando lemos a Bíblia, seja de Gênesis a Malaquias, ou de Mateus a Apocalipse, Bíblia hebraica ou Bíblia cristã. Se nós observarmos no contexto correto, seja ele histórico, literário, e vejamos as coisas sabendo que quem escreveu aquelas coisas foi sim uma pessoa inspirada, mas com as suas próprias faculdades. Não estou falando de universidade, eu estou falando com as suas próprias ferramentas, as coisas que estavam na cabeça daquela pessoa, inspirada, mas usada por completo. Vocês entendem o que eu falo? Não existe psicografia na Bíblia. É isso que eu estou dizendo. Entendeu o que eu falei? Deus não estava assim, escreve isso agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não. Foi um homem que escreveu, um homem de carne e osso, inspirado por Deus, com todas as suas faculdades intelectuais, psicológicas, espirituais, físicas, e este homem escreveu inspirado por Deus. Precisamos ler a Sagrada Escritura assim. Se não lermos assim, nós cairemos em grave erro, seja qualquer texto que estejamos lendo. Vindo com esse pressuposto, abramos as nossas Bíblias em Êxodo 31. Nesse primeiro texto que leremos, fica bem claro como Deus, tratando com o seu povo, se importa até mesmo com mínimos detalhes daquilo que é desejado por Ele. Como o Criador de todas as coisas, é pressuposto básico dEle, atribuição dEle, característica dEle, emitir, sejam eles julgamentos, determinações, até mesmo leis. Pasme você, até leis. Vamos lutar contra uma delas. Gostamos de lutar contra leis. Dizem que leis e regras foram feitas para serem quebradas. Quebremos a lei da gravidade, né? Ou já que temos um matemático físico na casa, alguns, né, Maguinho? Vamos tentar quebrar a lei da inércia. Fique na frente de um ônibus a 100 por hora sem freios. Fique lá. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter um funeral. Mas Deus,
É prerrogativa dele, talvez por definição. E nos textos que leremos fica muito claro quem Deus é e quem nós, humanidade, criamos. Deus. São dois deuses completamente diferentes. E a escolha ao final, adianto a você, é: qual é o seu Deus? Leiamos. Disse então o Senhor a Moisés. Simples assim. Disse então o Senhor a Moisés. O Senhor Deus. Eu escolhi Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Olhe para mim. Quem deu, quem ordenou, quem inspirou, quem fez as coisas nesse texto que acabamos de ler? Fale alto, que aqui é uma comunidade, na igreja não. Deus, o Senhor. Chame Ele do nome que você desejar, Adonai. Deus. Foi Ele que falou a Moisés e disse que deu esses dons, talentos e derramou sobre pessoas o seu Espírito para que essas pessoas fizessem algo. Foi dele que partiu as coisas nesse caso específico. Quase sempre é assim. Talvez até todas as vezes. Dele provém todas as coisas. São Ele todas as coisas. Para Ele, por Ele. E as ordens são as seguintes: que executem tudo o que eu lhe ordenei. Vamos lá o que Ele ordenou. A tenda do encontro, um local em que a humanidade, através dos seus sacerdotes, poderia encontrar a Deus, ali da tenda do encontro. A arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, e a tampa que está sobre ela, e os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, e o altar de incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios. A bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, irmão de Moisés, ungido sacerdote do povo, o sacerdote com as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdote, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Pegou o princípio desse texto? Simples. Deus, como soberano, pede ao povo que esse povo lhe obedeça, fazendo o que ele pediu. Mas, Winston, nós somos um povo livre e nós temos o direito de fazer o que desejarmos como humanidade. É vero. Agora, você tem todo o direito de não fazer o que Deus deseja. Mas como Neruda disse, você é livre para tomar suas decisões e escravo das suas consequências. E aqui eu não estou sendo aquele cara tenebroso dizendo: cuidado com o que você faz, porque você pode acabar indo para o inferno. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quem dá as ordens, por natureza, por qualificação natural, é o Senhor Deus. Lembra da sua definição de Deus, Daniel? Qual foi a sua definição? Qual seria o seu Deus? Você mesmo. Por quê?
Porque se eu quero criar um Deus a partir do poder que eu tenho, você faz a sua vontade. Ser Deus é ser Senhor. Isso é totalmente politicamente incorreto, não é? Imagina falar que você precisa seguir a vontade de alguém. No século 21. Dizer que Deus tem vontade. Agora, o mais discrepante é dizer que Deus tem vontade, e aí duas pessoas chegarem cara a cara e... mas a vontade de Deus para mim é essa, para você pode ser outra. Eu entendo da vontade específica de Deus para as nossas vidas, talvez, mas eu acho que muitas vezes nós falamos de Deus como se estivéssemos falando sobre destino. E meio que confundimos as duas coisas. Não, Deus quer que eu faça isso. Seria melhor falar, eu acho que o destino me deu essa função. Porque é assim que nós tratamos as coisas muitas vezes. Mas Deus não parece trabalhar com destino. Ele parece trabalhar com pessoas livres e com vontades dele. E aí o que acontece quando você coloca um ser soberano que tem a sua vontade e ele decide criar entes, seres totalmente livres para fazerem a vontade dele ou não? O que é que acontece? É isso mesmo. Dá zica. Quebra. Porque seres livres nem sempre fazem a vontade daquele que ordenou. Olha o que acontece logo no próximo capítulo, no capítulo 32, do mesmo texto. Êxodo 32. É aquele texto clássico de que Moisés, antes mesmo, quando Deus está falando a Moisés a respeito de todas as coisas que devem ser feitas, Moisés sobe ao monte, e é ali naquele lugar, no monte, que Deus dá as tábuas da lei para Moisés, pelo menos as primeiras. Tá? Depois Moisés acaba quebrando essas tábuas com raiva do povo. Em vários momentos Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, que povo é esse? E não é nada com o povo judeu ou com o povo hebreu. É que humanidade é essa, Deus? Por que tu não exterminas e crias de novo? E Deus, não, é comigo. E olha o que acontece com um povo livre. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: lembrem das ordens de Deus no capítulo 31, o que eles deveriam criar para que ele encontrasse com o povo através dos sacerdotes. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, aquele que deveria ser o sacerdote do Deus Altíssimo entre o povo: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, o povo disse: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Você lembra o que Deus ordenou ao povo? Ordenou que fizesse todos os aparelhos necessários, os utensílios necessários para o encontro entre Deus e o povo, que aconteceria na tenda do encontro, com todos os utensílios necessários. Parêntese, aqui eu não estou discutindo a necessidade ou não atual desses utensílios. A gente pode conversar num café a respeito disso, tudo bem? Mas naquele momento era o que Deus havia proposto ao povo: façam isso e eu encontrarei com vocês. E Moisés estava em jornada para justamente pegar as tábuas da lei, trazer ao povo e mostrar: isso é o que Deus deseja de nós.
E se nós lermos o Decálogo é praticamente todos, os 10 mandamentos são praticamente todos a respeito do relacionamento entre homem e homem, Deus e homens. Era justamente isso, o relacionamento que Deus desejava. Deus faz então, manda fazer esse local de encontro com o povo, e Moisés sai de cena e vai se encontrar com Deus para trazer as tábuas da lei, e o povo está aqui com Arão e está demorando o negócio. Não está chegando o momento em que Deus vai falar a vontade dele. A vontade de Deus, perfeita, maravilhosa, bonita e eficaz, não está acontecendo. Deus não está respondendo, está demorando demais. Pô, cara, esse negócio de esperar a Deus, a gente está no meio do deserto, precisa comida, precisa água, precisa... Arão, olha o povo, cadê esse Deus? Por que Deus não fala? A gente vai ficar esperando então esse Moisés? Bom, Moisés já matou um cara lá no Egito, vai matar todos nós aqui agora? Aí é mais fácil. Eu prometo que eu procurei um bezerro. É mais fácil um fantoche na minha mão. Quando Deus demora, quando Deus não faz o que eu quero, é mais fácil eu criar o Deus de Freud. Isso me conforta. Porque como assim Deus não vai dar o que eu quero? Como assim Deus vai demorar? Ele não está vendo a minha angústia? Deus sabe da minha necessidade. Ele não pode se fazer surdo aos meus pedidos. Apresento a vocês o seu Deus. Todas as vezes que utilizamos esse Deus, para as nossas farras. E farra aqui, eu chamo qualquer coisa fora da vontade dele quando atribuímos a ele. Eu já ouvi muitas pessoas atribuírem a Deus o fim de seus casamentos. Escute muito bem. Abro aqui um momento de aplicação direta do princípio que estamos tratando. Saímos de uma narrativa que não é prescritiva. Você entende o que eu digo? Uma narrativa, uma história. E agora aplicaremos isso. Eu ouço de muitas pessoas que atribuem a Deus o fim de seus casamentos. Ah, não. Deus já tinha me mostrado que não era essa pessoa para mim. Hein? Sério? E quando você casou, Deus mostrou? É que lá eu acho que eu estava meio confuso. E agora você confia em você mesmo. Normalmente eu digo, não bota Deus no meio não. Deixa ser só você. É melhor. Porque se você disse lá que era Deus, dizer agora vai ser complicado. Tive um amigo no seminário teológico do sudoeste dos Estados Unidos, quando eu estudava lá com a Alessandra. Um colega, não posso nem chamar de amigo, porque realmente nós não tínhamos essa proximidade, mas eu lembro que um deles se levantou no meio de uma das aulas de missiologia, onde se estuda fazer missões. E nessa aula de missiologia, ele disse para todos os ouvintes que ele havia se divorciado porque a esposa disse que não seguiria com ele para o ministério. E como Deus havia revelado que ele era um ministro do Senhor, ele tinha que seguir para o ministério e a esposa, Deus iria dar outra. Sabe aquele momento em que a sala toda e o professor param e... Hein? Explica de novo. Infelizmente, uma piada real que o jornal da Globo, algum jornal da Globo mostrou um tempo atrás, foi um homem, dizendo-se pastor, que por um erro de leitura acabou adulterando com a esposa de um cara da sua própria igreja, dizendo que a Bíblia ordenava que ele adulterasse. Hein? Como?
Deus não é um Deus de corrupção. Não dá, seja ele casamento ou seja ele o Estado brasileiro, não dá. Muitos de nós atualmente, eu digo nós porque eu e você estamos nesse mesmo grupo, colocamos nos lábios de Deus e nas mãos de Deus o sangue de inocentes na terra. Quando aviões cheios de alguma etnia caem por aí, foi a vontade de Deus, olha a etnia que era. Deus. Ou, novamente, o tema vem, vocês vão ouvir falar disso até que os cristãos parem com a palhaçada. Quando nós cristãos sujamos as nossas mãos de sangue, ou sujamos os nossos lábios, condenando aqueles que não são hétero. Vou falar assim. Não estou dizendo julgando pecados ou não, estou dizendo pessoas. Eu não sei se nós temos a capacidade de sermos os porta-vozes de Deus em julgamentos. Talvez possamos nos levantar para simplesmente instruir, mas nos levantar como juízes, e depois dizer que é a vontade de Deus que sejamos juízes. 3 igrejas batistas radicais dos Estados Unidos se levantaram nas últimas semanas para dizer que foi a mando de Deus que aquele maluco assassinou 49 pessoas que estavam na boate Pulse, em Orlando. Um pastor batista radical, graças a Deus, não é ligado a nenhuma das instituições que nós somos ligados. Mas coloca isso nas mãos de Deus. O mesmo Deus que Paulo diz que é desejo dele que todos sejam salvos. Que Deus é esse? Talvez você tenha um Deus diferente do meu. Alguns têm ouvido agora, e nós chegaremos nesse ponto político neste momento, dizendo que Deus tem chamado que eles sejam políticos, que eles se envolvam no meio da política para mudar o Brasil. Ótimo, precisamos de políticos que cumprem a vontade de Deus, precisamos? Sim. Não que tenham uma agenda religiosa, mas que cumpram a vontade de Deus. De trazer justiça para o povo brasileiro. Leia o profeta Amós e o profeta Oséias. Estou falando a respeito disso. Tá? Eu não estou falando o que acontece em marchas para alguém. Aquilo lá não é justiça. Aquilo é micareta. Se você ficou ofendido, a gente toma um café e eu vou continuar ofendendo. Micareta é uma coisa, justiça é outra. Mas políticos que chegam à política, se você é um desses, se você trabalha na política, ouça bem. Se você está envolvido no meio empresarial, no meio político, no meio da administração pública, ouça muito bem. Não é possível conduzir sua vida corruptamente e dizer que Deus colocou você lá. É incompatível corrupção com Deus. Não cabe. Esse Deus é outro Deus. O Deus que gerencia a sua corrupção, que dá prosperidade por causa da sua corrupção, é outro Deus. Talvez criado à sua própria imagem e semelhança. O Deus soberano, Rei dos reis, Criador de toda a humanidade, não se envolve com corrupção, nem dá chancela a ela e nem abençoa outros baseado nela. Então, se você é corrupto, não use o nome de Deus. Deixe-o ou deixe a corrupção. Se entregue deslavadamente à sua corrupção e assuma o seu caráter de corrupto. Ou se entregue a Deus, que é justo e misericordioso e perdoa até a 3ª e 4ª geração. Esse é o Deus verdadeiro. Mas não coloque nos lábios de Deus a sua corrupção.
Você permite que eu seja bem íntimo? Pare de dizer, mas Deus me criou assim. Porque eu vejo pessoas com desabilidades tremendas, dizendo, eu nasci assim, mas Deus tem outros planos para mim. Pare de dizer, Deus me criou assim. Porque Deus não criou você assim. Você nasceu assim. Ponto final. Gameta masculino, gameta feminino se fundem, nasce uma pessoa com habilidades, com desabilidades, com problemas psicológicos, com habilidades psicológicas, com alguns problemas psiquiátricos talvez, ou com alguns devaneios, ou talvez algumas irritabilidades e tudo mais. Você nasceu. Ponto. Viva para a glória de Deus da forma que você nasceu. Agora pare de se esconder atrás de Deus. Ou pare de colocar a sombra desse Deus que você colocou à sua frente e fazer de você um coitadinho de, eu sou assim porque Deus quis. Não cabe. Compare o povo de Israel ao tamanho de todos os outros povos da antiguidade. Você já parou para comparar o povo de Israel com todos os outros povos? O povo de Israel é um grãozinho, e para ser bem bíblico, de mostarda, no canto inferior de um local esquecido do Oriente Médio. Eu imagino se o povo de Israel tivesse chegado ali à cidade de Jericó, a primeira grande batalha. Você talvez tenha cantado na sua infância, vem com Josué lutar em Jericó, né? Tudo quanto é cristão cantou isso aí. Mas imagine eles chegando lá, mas nós somos tão pequenos. Tentaram fazer isso. Chegaram com um relatório dizendo, lá são gigantes, é difícil, não vai dar certo, é horrível, nós vamos ser dizimados. E Josué e Caleb dizem assim, para com isso, pura besteira. Ou nós somos o povo de Deus ou não somos. Se Deus nos mandou fazer isso, nós vamos fazer. Podemos ser dizimados, mas nós vamos fazer a vontade de Deus e Deus nos dará a vitória. E eles chegam lá, tem a vitória. Aí sabe o que acontece? Uma cidadezinha, menorzinha ainda, totalmente desprovida de potência, chamada Ai, é a próxima cidade a ser invadida. O povo já venceu Jericó, que era uma muralha enorme, era uma fortificação. E Ai, agora, essa é fácil. Não. Nós, povo, já vencemos Jericó. Agora nós venceremos qualquer coisa. Porque afinal de contas nós somos cabeça e não cauda. Já ouviu falar isso em algum lugar? Vamos para a batalha como cabeça. Sabe o que acontece em Ai? Ai. É isso que acontece em Ai. O povo vai para Ai e leva uma surra em Ai. Porque eles haviam feito o que Deus não agradava em Jericó. Deus havia dito, não guardem nada. Mas que frescura de Deus, desculpa. Eu sei que não se fala no púlpito frescura, né? Mas, frescura? Como assim não guardar nada? Cheio de ouro. Claro. Só um pouquinho. O que vai machucar guardar um pouquinho? Não, Deus havia falado antes da batalha de Jericó, não guardem nada. É para arrasar. Não quero que tragam nenhum despojo. Aí teve um clã que achou que era frescura. Ele disse, tá bom, é frescura. Vocês não vão vencer Ai. Porque eu sou um Deus de frescura. E o povo não vence Ai até que o pecado é descoberto, é tratado. E aí o povo faz a vontade de Deus. Isso então é toma lá da cá com Deus, se eu fizer o que Ele quiser, eu recebo, se eu não fizer... Não é isso que eu estou dizendo, porque Deus é gracioso do início da história da humanidade e será até o fim. Deus nunca mudou. Alguns ficam dizendo, com a cruz, com Jesus Cristo, Deus muda e Ele fica então misericordioso e gracioso. Vocês precisam começar a ouvir os rabinos que Ed Renekiewicz ouve e que eu comecei a ouvir e ver a graça nos lábios dos rabinos.
Uma graça que nós, muitas vezes, não conseguimos ver no Antigo Testamento. Deus não é um Deus de retribuição, nunca foi. Se Ele o fosse, você não seria. Deus não é um Deus brasileiro, muito menos argentino. Nenhum dos dois. Nem do futebol. Porque esse Deus é um Deus é o Rei Momo. Esses deusezinhos territoriais que criamos são serezinhos ridículos. Deus não é o deusinho do evangélico. Imagine quão pequeno o seu Deus é, se Ele é o deusinho dos evangélicos, que defende a sua causa e a sua raça e a sua etnia e a sua religiãozinha e condena todo o resto. Não cabe. Porque sabe o que Deus disse a Abraão, lá no início de todas as coisas, quando Ele chamou Abraão dizendo que ele seria o pai de uma grande nação? Você sabe o que Deus disse a ele? Vamos lembrar como foi esse chamado. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti abençoarei todas as famílias da terra. E você vem me dizer que o seu Deus é um Deus evangélico. E que os nossos irmãos católicos vão para o inferno porque eles veneram Maria. Minha Nossa Senhora. Deixe de palhaçada. Deixe de palhaçada. O Deus que é misericordioso com o seu pecado é misericordioso com o pecado do pior pecador, que talvez seja você. Mas para você é mais simples ficar vendo Deus perdoando as suas melações e condenando os outros. Por que Deus não pode condenar você e perdoar os outros? Você é melhor? Deus não é cristão. Nunca foi. Desde que Deus é Deus, Ele é arreligioso, Ele é a religião, Ele é fora de tudo isso. Desmond Tutu escreve, ele é um cardeal católico, ele escreve um livrozinho, que eu não recomendo para todos, mas aqueles que tiverem estômago e paciência podem ler. Mas o título do livro é Deus não é cristão e outras provocações. Que nem Cristo é cristão. Em carne ele era judeu. E fora da carne ele não precisa de nada disso. E quando reduzimos Deus a um gueto religioso, nós fazemos dele um ídolo, um bezerro, que faz a minha e a sua vontade. Agora, quem é Deus? Quem é o seu Deus? Ele é um fantoche que você pode criar, adorar e que trará as vitórias para você? Ou ele é realmente o soberano Criador de todas as coisas, misericordioso e gracioso de acordo com a revelação da sua própria palavra, e que faz o sol nascer sobre justos e injustos, e que tem a sua vontade, sim, a sua vontade soberana, inclusive as suas leis, das quais Jesus diz que amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento, ou, em outras palavras, da próprio Jesus, é o único mandamento. Ou toda a lei e os profetas se resumem nisso. Quem é o seu Deus? Essa, acredito eu, que é a questão master de todos os nossos questionamentos existenciais. Sabe por quê?
Porque quando cantamos uma certa música do Sácer que diz assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não e parece que o meu mar não vai se abrir. Nós cantamos: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se mudar. Como é que continua? Vem em meu favor e cumpra em mim teu querer. Você consegue entender o que o Sácer está falando? Porque eu vejo as pessoas cantando essa música aí, meio assim, esfregando a lâmpada. Tá tudo errado, mas pô, vai dar tudo certo. Tá tudo errado, mas vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar tudo certo. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando o exílio chegou? Vinham profetas há gerações dizendo: vocês estão fazendo coisas contra a vontade de Deus e Deus vai exilá-los. Deus vai levar vocês cativos. Profeta atrás de profeta. Mas tinha uma gama de profetas que sempre dizia: isso é papo, Deus é o nosso Deus, Deus é o Deus de Israel, Deus vai fazer a nossa vontade, porque Deus está conosco. E os profetas do Senhor, Deus Altíssimo, diziam: esses são falsos profetas, vocês serão exilados. O povo foi exilado, o povo foi à Babilônia, o povo foi quase que dizimado, destruído. E então Jeremias, um desses profetas das más notícias, trouxe uma boa notícia há um tempo. Assim diz Jeremias: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, o exílio, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Não sei se você consegue pegar a profundidade desse texto. Olha que beleza. Deus, como Pai, havia levado o povo para a Babilônia como cativeiros. Como cativos. E ele agora diz: os meus planos para você não são necessariamente este momento, mas vocês vão passar por esse momento, e quando se completarem os 70 anos, o momento vai acabar e eu vou me deixar ser achado por vocês, e vocês então me invocarão e eu ouvirei, e eu estarei com vocês, e eu os trarei de volta. Eu, o Senhor, digo. Esse é Deus. O mesmo Deus que Jó conheceu. E Jó diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso não está no Novo Testamento, isso está na Bíblia hebraica. Sabe outra coisa que está na Bíblia hebraica? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você sabe em que momento e quem falou isso? Jó, no momento de maior dor sua, ele diz, crendo neste Deus: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Sabe o que os amigos de Jó falavam? Amaldiçoa esse teu Deus freudiano e morre. Você fez alguma coisa errada. E Jó dizia: não, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e ele se levantará. Vamos para a música do Sácer de novo? Quando tudo diz que não. Essa é a sua circunstância? Ou quando o mar não abriu? Você tem plena consciência de que você não está só? E você não está com um gênio que você domina. Olha quão pequena nossa mente é. Nós não queremos um gênio. Sabe o que nós queremos e que talvez Freud não concebesse?
Nós temos um desejo de um ser transcendente, completamente outro, como dizia Calbart. Que não esteja necessariamente ao meu lado dominado por mim, mas que seja o meu Deus. Eu sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Quem diz? Deus, não sou eu. Venha em meu favor. Legal, é o que você deseja. E cumpra o quê? E cumpra o teu querer. Olha para mim. Você ainda está na guerra entre o que você quer e o que Deus deseja? Que tal você simplesmente se render? E não é desistir, não. Mas é se render nessa guerra e descobrir que fazer bezerros de ouro não nos leva a lugar nenhum. Você pode justificar e se confortar um pouco por aquele momento, mas no final das contas você terá que entrar cara a cara com Deus. Em algum momento na sua vida você estará cara a cara com Deus. E eu não estou falando no final da vida, eu estou falando aqui e agora também. E o bezerro não mais será bezerro, não mais será Deus, e você terá que falar com o soberano Rei dos Reis, você e Ele. Que tal deixar os seus devaneios, deixar as suas fantasias de Deus e simplesmente encontrar o Deus soberano revelado nas Escrituras? Só isso. Porque o Deus revelado nas Escrituras é bom. Não é isso que nós cantamos também? Nós repetimos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Você lembra o resto dessa música? Chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Porque mesmo quando estamos enfrentando dificuldades, nós não precisamos um novo Deus que nós podemos criar, manipular. O que nós temos necessidade em todos os passos da nossa vida é de um Deus verdadeiro. Um Deus criado e manipulado não por nós, mas um Deus soberano, que possa nos mostrar o caminho que Ele deseja, como Ele já tem demonstrado. Há milênios Ele vem demonstrando ao povo qual a vontade dEle. Ele pode fazer isso a mim e a você também, porque Ele continua sendo Deus. Eu espero que hoje você possa tomar uma decisão. E essa decisão, se você é evangélico, não se preocupe, não é de levantar a mão, não. A sua decisão é sua. A decisão é a seguinte: você vai continuar vivendo fantasias com um Deus que você criou, ou você vai buscar compreender quem Deus é e qual é o desejo dele? Você vai continuar vivendo uma fantasia, ou você vai buscar conhecer a Deus e qual a sua vontade? A decisão é só sua. Que Deus nos abençoe a isso.